Olá, graça e paz. Eu sou Lilian Vieira e esse é mais um quadro do nosso programa Somos Verbo da Vida. Um programa de entrevistas para que você conheça um pouquinho mais quem somos Verbo da Vida aqui na igreja local em Pinheiros. Você conheça quem são as pessoas que compõem a igreja local e fazem toda essa estrutura maravilhosa acontecer. E hoje a minha convidada é mais que especial. Nada mais, nada menos do que Eliane Araújo, a esposa do nosso pastor Janduí, aqui da Igreja Verbo da Vida em Pinheiros. Eliane, seja muito bem-vinda, é um prazer receber você aqui. Para mim é uma honra estar com você, participando dessa conversa, desse papo, vai ser muito gostoso. Amém, isso mesmo. Eliane, tem tanta coisa para nos contar, eu imagino a vida toda que você construiu, né, ao longo de todo esse tempo com o pastor Janduí. Vocês são Verbo da Vida já há muito tempo, antes mesmo de a obra local aqui em Pinheiros acontecer, né? Vocês já eram cristãos quando conheceram a palavra da fé, não foi? Uhum. E aí, o que foi esse encontro? Havia uma doutrina, havia um entendimento sobre a palavra de Deus na época, mas aí então vocês conheceram o Bud, a visão de Kenneth Hagin sobre a palavra da fé. Como que foi chegar a isso para vocês, essa revelação toda no coração de vocês? Então, nós já éramos cristãos e nós tínhamos uma vida temente a Deus, né? Tudo que a palavra falava a respeito de nós, como uma vida de integridade, nós vivíamos essa vida. E a palavra da fé, ela veio a acrescentar algo muito maior, não só de vivermos uma vida, não só a vida pacata, íntegra diante de Deus, sim, mas que ela proporciona algo muito maior, que o Evangelho proporciona algo muito maior para a nossa vida cristã diária, dia após dia. E a palavra da fé, ela veio trazer aquela explosão dentro de nós, com algo que foi revelador, versículos que para nós era algo um pouco escondido, algo que nós não tínhamos uma lucidez totalmente do que seria para a nossa vida nos dias de hoje. Entendi. E isso toma uma proporção tão grande, né? Essa revelação chega de uma forma tão grande que vocês são dirigidos por Deus para vir para São Paulo, especificamente para Pinheiros, começar essa obra local aqui. O pastor ultimamente tem brincado como que éramos três, né? Eram você, ele e Ravi, e aí hoje vocês estão com uma igreja bastante estruturada, com um caminho lindo para caminhar aí. Antes disso tudo, paralelo a isso, você atua no Rema, como diretora do Centro de Treinamento Bíblico Rema. Né? Foi minha professora na matéria de oração. Eu lembro que eu conheci um lado da Eliane muito diferente daquela que eu estava acostumada na igreja. Uma mulher de oração, contando testemunhos lindos da sua vida, dos resultados dessa vida de oração eficaz, né? A oração que prevalece. Esse tempo no Rema, como direção ali, quais os maiores desafios, o que foi importante, e aí você fecha esse ciclo e entrega hoje a direção para outra pessoa tão competente quanto. Mas o que foi o Rema, esse tempo no Rema para você? O Rema é uma escola de um eterno aprendizado, né? Tanto quanto quando eu fui aluna e depois como diretora, mais ainda, porque você se depara com muitas pessoas diferentes, de diferentes lugares, de diferentes culturas, de diferentes denominações. Então nós vamos alcançando várias pessoas que têm diferentes ministérios também, carreiras para serem concluídas, carreiras para começarem a galgar, a começarem a avançar em Deus. E é um momento muito especial porque nós vemos cada pessoa, do momento quando elas chegam no Rema, a vida delas como estão. Sim. E depois de 2 anos o que nós podemos ver de transformar a vida delas, isso de algo assim que foi assim, não é um passe de mágica, mas é algo que a palavra de Deus vai construindo dentro de cada um de nós, à medida que a palavra vai sendo ensinada, que eles vão se alimentando, que eles vão colocando na prática, no dia a dia. Então o Rema foi algo maravilhoso e eu sei que do Rema Deus tem algo mais para acrescentar para a minha vida, para a nossa vida ministerial, de coisas que eu posso alcançar agora no decorrer dos anos, de outras coisas, né? Outros objetivos, outras propostas em Deus
para a nossa vida. Viver o tempo da colheita, desses 13 anos que você se dedicou ali, se colocou servindo ali, né? Porque eu lembro, Eliane, quando diretora, né, uma fidelidade, ensinando sempre os alunos na questão do compromisso. Eu fui oradora na minha turma, eu fiz questão de dizer isso. Ela acolhia ali, sempre muito firme, mas com amor, porque sabia, né, Eliane, o poder daquilo que estava sendo ensinado. E o poder que aquilo, se colocado em prática, como você falou, que poderia realmente, não num passe de mágica, mas num de repente de Deus, podia ser aflorado nos alunos. E isso foi maravilhoso. Tenho certeza que muita gente, se pudesse chegar para você e dizer muito obrigada, né, as pessoas teriam feito isso, porque realmente foi maravilhoso. Aí hoje você conduz, dentre outras coisas, a frente, né, do departamento feminino na igreja. Quando foi diretora do Rema, falava também especificamente de oração, e hoje vivemos um momento específico, um espírito de oração. Você tem tocado a vida da igreja com isso que você recebeu ultimamente. O que você pode nos dizer nesse sentido de que a igreja está vivendo hoje, se nós correspondermos a esse chamado? Essa questão da vida de oração, uma igreja que efetivamente caminha de joelhos, como nós ouvimos o pastor falar tantas vezes. Qual é a possibilidade que a gente tem para viver desse resultado, dessa vida nova agora? A oração e a fé, elas andam juntas de comum acordo. Eu não posso ir adiante na minha vida de oração se eu não tenho uma vida de fé. Para que a minha oração seja bem sucedida, eu tenho que ter uma vida de fé baseada nos princípios do que a palavra de Deus fala para as nossas vidas, né? E nós podemos ver em algo precioso sobre oração quando a gente lê o livro de Atos. Cada acontecimento que houve, você vê que houve uma incessante oração por parte da igreja. Então nós temos convocado a igreja para esse momento, para a oração corporativa, de estarmos juntos para vermos coisas sendo mudadas, né? Porque quando nós oramos, as coisas vão sendo trabalhadas no reino do Espírito, aquilo tudo já está acontecendo. Amém. Então, em Atos, a gente vê um exemplo disso, de oração corporativa, que a igreja orava. A Bíblia diz que havia incessante oração por parte da igreja a favor de Pedro. E Pedro estava na prisão. E Pedro foi solto da prisão. Por quê? Porque a igreja estava unida, num só coração, na mesma fé, no compartilhando junto. Isso também nas orações. A Bíblia diz nas orações. E eu creio que a oração de um justo, como a palavra do Senhor diz, pode muito em seus efeitos. Então, efeitos extraordinários, milagres, de repente de Deus acontecendo por meio da oração. É poderoso. Amém. Amém. Nós cremos. E nós temos, como membros da igreja, sido tocados mesmo por essa revelação. E às vezes a gente para e pensa, nossa, de sempre nós ouvimos o poder da oração, sempre nós sabemos. Mas quando vem algo mesmo que você sabe que é um mover do Espírito para aquilo, é diferente, né? E é o que nós temos vivido aqui na igreja. Tem sido maravilhoso. Onde os olhos da Eliane hoje estão, o que certamente os nossos pés irão chegar? Então, existe um desejo no meu coração de nós trabalharmos as mulheres da igreja, de termos um projeto, de pegarmos essas mulheres que têm trabalhos manuais, mulheres que têm habilidades profissionais em determinadas áreas, né, da vida delas, que elas desenvolvem algo no dia a dia, de pegarmos essas mulheres, construirmos algo. Sim. E sairmos das quatro paredes da igreja e alcançarmos outras mulheres, outras comunidades, outras culturas também, de estarmos em outras nações também. Amém. De estarmos contribuindo para vermos mulheres que estão deprimidas, mulheres que estão se sentindo que não tem valor, que para ela tudo acabou, que nós somos esse braço forte, porque conhecemos quem é o nosso Deus. Amém. E nele nós fazemos proezas. Nós podemos estar indo e contribuindo para o crescimento, para um desenvolvimento na vida dessas mulheres.
E Deus nos chamou para o ID. E o ID não é apenas nós apenas pregarmos a Jesus, mas é também fazermos algo com aquilo que está em nossas mãos para fazermos. A Bíblia diz que as mulheres, elas prestavam assistência com seus bens no ministério de Jesus. Então eu sei que nós mulheres somos essas mulheres fortes para prestarmos assistências, não só com o trabalho que vem às nossas mãos, mas também prestarmos com os nossos bens, com as nossas finanças, sermos aquelas que vamos contribuir para alcançarmos outra vida em nações, em países, cidades, na nossa vizinhança, na nossa comunidade, na faculdade, na escola, porque nós temos mulheres de várias idades, casadas, aquela que é solteira também, a jovem, então na faculdade, no trabalho, com a família. Então sei que algo grande nós podemos fazer em Deus em prol da vida de muitas mulheres. Amém. Amém. E na sua condução, na sua direção, eu já falei isso em outra oportunidade para você, mas eu me coloco à disposição, eu quero participar, né? Poder colaborar de qualquer forma. E eu sei que você é muito acessível, assim, se você está nos assistindo, você é mulher e tem o desejo de cooperar dessa forma, nesse sentido, procure a Eliane, procure o departamento, procure alguém na igreja e diga, eis-me aqui, né? Quero ajudar a produzir, quero fazer essa visão toda acontecer. Aquilo que o pastor Janduí fala que eu acho muito bonito, é participar do destino, né? Não só da história, mas do destino de alguém. Eliane, muito obrigada. Você volta depois, outros dias, mais à frente, para contar o início desse projeto. Me sinto muito honrada em fazer parte desse projeto. Amém. Da AMP. Isso. As meninas são especiais. Amém. Isso aí, muito obrigada. Muito bom, amo muito vocês. Nós nos espelhamos em você. Avançar. E quero a equipe, né, produzindo, filmando, quando nós estivermos com esses trabalhos, junto à comunidade, junto a crianças, a idosos, a mulheres. Amém. Preciso de vocês para todos os registros. Amém. Vamos contar ao mundo o que Deus vai fazer por nós, em nós e através de nós. Amém? Muito obrigada. E você confere as outras conversas, os outros papos que nós teremos aqui no nosso programa. É uma linda oportunidade para que você nos conheça e deseje fazer parte e contribuir da forma como Deus inclinar o seu coração. Te vejo no próximo Somos Verbo da Vida.